Veja só como ficou essa transformação desse banheiro sem quebrar nada. Olha só os nossos detalhes. E olha esse menino aqui, ó. Tá na dúvida? Chama o diferenciado dos iguais, fica aí. Fala pessoal, Ivanildo do canal Ivanildo Pinturas e Efeitos. Eu quero mostrar para você a transformação que nós vamos fazer nesse banheiro sem quebrar nada. Acompanhe esse vídeo que você vai aprender a fazer uma transformação incrível. Pessoal, olha só, primeiramente, o primeiro passo que a gente vai fazer, vocês viram que todos os acessórios foram tirados, certo? Que é importante. E segundo, a gente vai estar utilizando uma estopa e um thinner para poder passar na cerâmica. Por quê? Por conta da oleosidade que tem na cerâmica, certo? Então, a gente precisa primeiro retirar todo esse óleo da cerâmica. A gente vai utilizar uma estopa e um thinner, certo? Olha só, bem simples essa passagem, certo? Só para tirar realmente a oleosidade da cerâmica. Então, eu vou passar em toda a superfície aqui. Finalizando, eu vou mostrar para você o próximo passo. Que é, pessoal, você que não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, compartilha e comenta, porque isso me ajuda muito, beleza? Após ter feito a limpeza das paredes com o thinner, o que é que a gente vai fazer? A gente precisa de um ponto de aderência, certo? Por quê? A superfície aqui é lisa. Qualquer produto que a gente for aplicar aqui corre um grande e enorme risco de desplacar futuramente, um futuro bem próximo. O que é que a gente utiliza? O melhor prime de promotor de aderência, que é o Prime Universal Pellet Charge, certo? Esse Prime ele vem pronto para uso. Se você quiser diluir ele, você pode estar diluindo ele com água, certo? Porque ele é um produto à base de água. E também o melhor, ele é um produto que não tem cheiro, não tem aquele cheiro forte, é um produto que você aplica e não fica, né? Então, isso já é um diferencial muito grande. Olha só, se você quiser colocar água nele, você pode colocar. Aqui a gente não vai colocar água nele, por quê? Porque a gente precisa ter o máximo de ponto de aderência nessa superfície. Então, tendo colocado aqui, ó, com auxílio de um rolo, certo? Por que eu vou utilizar esse rolo de lã alta? Por conta dessas brechas do rejunte que é um pouco funda. Então, ele vai alcançar nessa superfície. Então, olha só, vou mostrar aqui para vocês como é fácil a aplicação desse prato, certo? Olha só, ele vai dar um ponto de aderência muito grande aqui nessa superfície, ó. A gente vai aplicar duas demãos, certo? Duas demãos nessa superfície. Por quê? Porque a gente precisa do máximo de aderência possível. Ivanildo, quanto tempo de secagem? Você vai esperar aí 2 horas a cada demão. Então eu vou aplicar aqui em toda a superfície e já, quando tiver seco, eu volto para você mostrando o que é que a gente vai aplicar em seguida, beleza? Depois da segunda demão do Prime, 2 demãos, certo? A gente vai utilizar essa massa aqui, ó. Massa Base-Coat 030 da Dry Labs, certo? É uma massa que contém fibra e nos ajuda no preenchimento dessas juntas aqui do rejunte, certo? Então isso vai nos possibilitar até mesmo diminuir a questão da quantidade de demão de massa. Vanildo, posso fazer com massa acrílica direto? Pode, porém você só vai dar mais demãos, certo? Essa massa aqui vai nos ajudar a diminuir a quantidade de demãos de massa, certo? Então é uma massa que já vem pronta. Lembrando, gente, que todos os produtos que a gente vai estar utilizando aqui você vai estar encontrando no site Escuto Velho. Vou deixar o link de compras e também um cupom de desconto aqui na descrição do vídeo, certo? Ela já vem pronta para uso e é muito simples. Olha só. Olha o preenchimento dessa massa, ó. Então isso vai nos ajudar e muito na questão da quantidade de material que nós vamos utilizar. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou aplicar toda essa massa em todo esse banheiro, inclusive no piso, que a gente vai fazer no piso também. Quando finalizar essa massa, a gente vai vir entrar com a massa acrílica, para dar o acabamento final, para receber a massa de efeitos, entendeu? Então já peço a você que não pula esse vídeo, porque você vai aprender a transformar o seu próprio banheiro, ou até mesmo do amigo, do familiar, que você tenha e que deseja fazer essa transformação, beleza? A gente vai estar utilizando aqui a massa acrílica da Dry Labs, que é uma massa em pó, uma massa respirável. Eu estou com ela aqui, ó. Ela vem em pó, a gente já mexeu,
E eu vou aplicar aqui 2 demãos dessa massa para poder regularizar por completo e deixar um acabamento bacana para receber a massa do efeito, certo? Estou utilizando aquela desempenadeira espátula, é igual, a massa é igual, ela é só um pouco pastosa e é boa de se trabalhar, certo? E a gente vai aplicar 2 demãos dessa massa. Vou finalizar aqui toda a aplicação dessas 2 demãos. Quando estiver pronto, aí eu começo a mostrar para você realmente o processo do efeito marra, beleza? Pessoal, voltando aqui, depois de ter aplicado as 2 demãos de massa acrílica, o que é que a gente vai fazer? Vamos entrar com a massa de efeito, certo? A massa que a gente utiliza, ó, Marmorite LT Shine, certo? Aí, para aplicação, você pode estar utilizando qualquer desempenadeira com a lâmina de aço inox, certo? Seja mirox ou seja de punho, aquelas normal, certo? Então aqui, ó, massa na desempenadeira, e eu vou mostrar para vocês o que é que acontece na primeira demão. Olha só. Ó, dá uma demão um pouco encorpada, no repasse, ela já abre um brilho. Olha só isso aqui, ó. Então, gente, massa para efeito, diferenciado dos iguais, usa Marmorite LT Shine. Vou aplicar 3 demãos em todo esse banheiro, também no piso. A gente isolou o piso, por quê? Para não acontecer de que quando a gente estiver aplicando na parede, caia no piso e fique as ondulações. Então a gente isola o piso, faz toda a parede, depois vem o piso, beleza? Aplicamos aqui 2 demãos da massa Marmorite LT Shine, certo? E já começamos o manchamento. Se você puder dar uma olhada aqui, ó, já fiz uma boa parte desse manchamento aqui, ó, utilizando a massa branca pigmentada na cor cinza, tá um cinza quase branco, certo? É um cinza bem clarinho mesmo, porque a cliente aqui pediu um efeito bem clean, bem sutil mesmo. E aí o que é que acontece? Desempenadeira, a massa cinza e a massa branca. Sempre a massa branca mais do que a massa cinza, certo? E aí você coloca as duas, ó, e mescla. Se caso você perceber que está pouco, simples, coloca mais um pouquinho de cinza, certo? Só não coloca muito, gente, para não ficar muito carregado. Você vai ver aqui, ó, o manchamento que a gente consegue criar utilizando dessa forma aqui. Vou pegar aqui, ó. Olha só. Aqui está cheio. Aqui a gente costuma esperar mais ou menos aqui uns 10 segundinhos para a gente poder estar tirando esse excesso, tá bom? Então, ó, vou tirar aqui só para vocês verem o manchamento que a gente consegue deixar. Ó. Fica o manchamento do cinza. Ah, Ivanildo, eu quero algo mais escuro. É só você pigmentar mais o cinza, deixando um pouco mais escuro. E essa massa você reutiliza. E olha só que você consegue deixar a parede com um manchamento muito top. Esse aqui um pouco mais escuro. E aqui, se você perceber, ó, aproxima aqui um pouquinho aqui. Dá para ver um manchamento como se fosse uma profundidade. Então a gente consegue criar esse tipo de manchamento fazendo desse jeito. Cinza com branco. Lembrando que o branco sempre é mais do que o cinza, certo? Cor, cada um escolhe a sua. Se você quiser uma cor mais chamativa, você colocar a cor que você escolher. E aí, o que é que acontece? Aqui a gente dá continuidade. Eu não vou fazer um manchamento em toda a parede, porque, como eu falei para vocês, aqui é um negócio bem sutil. E aí eu pego um branco, ó, e vem dando um preenchimento só para poder dar aquela nivelada, certo? Olha só. Olha como fica bacana. Então, gente, eu vou fazer nessa parede aqui, dessa mesma forma que a gente fez aqui, ó. Em todo esse manchamento aqui, certo? Porque depois a gente vai aplicar aqui mais alguns detalhes, tá bom? Pessoal, olha só, depois de ter feito toda a mesclagem aqui, o que é que a gente vai fazer? Lixamento. Vamos fazer somente 3 lixamentos aqui, por enquanto. Vamos entrar com a lixa 320, lixa 400 e lixa 600, certo? Vamos fazer todo esse lixamento, limpar a parede para vir o próximo passo, tá certo? Vou estar utilizando aqui, ó, Aderos 8.0, tá bom? Para fazer esse lixamento. Eu estou com a lixa aqui, ó. Lixamento para tirar as imperfeições que fica do emassamento e deixar a superfície uniforme, certo? Então eu vou fazer esse lixamento aqui todo. Quando eu terminar todo o lixamento, eu vou mostrar para você o próximo passo, beleza?
Agora eu vou mostrar para vocês como a gente faz a nossa ramificação. Aqui a gente fez uma mesclagem, como vocês viram, e a gente vai utilizar dessa mesclagem para poder dar uma direção para a nossa ramificação. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, um pouco dos nossos veios que a gente fez já com pincel, certo? E como é que você faz isso? Olha só, eu pego a própria massa, certo? Peguei a massa marmorite, diluí ela, deixei ela bem fina mesmo, quando fosse uma tinta, e coloquei o pigmento uma gota, certo? Tome cuidado na hora de colocar o pigmento, porque o pigmento, principalmente o preto, ele chega a tonalidade mais rápido. Então, dessa forma aqui, ó, como se fosse uma tinta, eu vou estar utilizando os pincéis aqui da Conda, certo? Dependendo da largura que vocês for querer os veios, vocês aumentam a questão do pincel. Mas aqui, ó como é fácil. Se vocês perceberam, aqui tem um manchamento, que foi da mesclagem. Eu vou utilizar esse manchamento para poder dar uma direção para os meus veios. Olha só, eu inclino o pincel ou assim, ou eu mesmo posso estar fazendo assim, certo? Mas eu gosto de trabalhar com ele assim, ó. Olha só, a gente vai criar um detalhe bem bacana, ó. Colocou, girou o pincel e desce. Olha só. E aí, você dá continuidade dessa forma. Agora aqui, ó o macete, ó. Como tá bem fininho, ó. Olha só. A gente cria até um tipo de manchamento, certo? E aí a gente dá continuidade no veio. Só mostrando aqui para vocês de maneira bem fácil mesmo, principalmente para você que tem dificuldade de fazer veios, certo? E aí, ó. E aí a gente leva o nosso veio para onde a gente quiser, lembrando que a gente está acompanhando sempre o manchamento, certo? Olha só. Se caso vocês errarem, vocês pegam uma esponjazinha e aí vem tirando onde vocês errou, porque como ela está fina, ela sai com facilidade, certo? Olha aí, ó. Aqui, como eu já tenho um pouco de prática, aqui eu já faço um pouco bem rápido, mas só mostrando para vocês aqui de maneira bem fácil mesmo, essa técnica do pincel que eu tenho desenvolvido há algum tempo. Então, vou fazer toda a ramificação aqui com essa cor. A gente vai aplicar aqui umas folhas de ouro, certo? Só para dar um destaque a mais. Quando a gente terminar, eu vou mostrar para vocês aqui como ficou a nossa ramificação, beleza? Pessoal, olha só, depois de ter feito os veios, a gente aplicou algumas folhas de ouro aqui, só para poder dar um destaque assim bacana, certo? E o que é que a gente vai fazer? Lembrando que isso aqui é um banheiro, certo? Lembrando que isso aqui é água quente e água fria. Aqui precisa ser impermeabilizado com alguns produtos específicos para dar durabilidade. Primeiramente, após ter feito todo esse trabalho, a gente vai fazer a aplicação de resina 5 em 1 da LT Shine, certo? A gente vai estar utilizando essa resina aqui como selador em todas essas paredes aqui, inclusive no piso, certo? Ela já vem pronta para mim, ó. Olha só. Só fazendo aqui, vocês têm uma noção. Ela já dá um brilho semi-acetinado, olha só. Passando aqui, ó. E um detalhe, não sequem bem o rolo, para não ficar excesso, certo? E aí, ó, a gente já vem trazendo um acabamento semi-acetinado nas paredes. Então, gente, após todo esse trabalho da ramificação, próximo processo, resina. Vamos aplicar duas demãos aqui, quando tiver seco, lembrando que intervalo de uma demão a outra, se for num lugar quente, que dê para secar bem 2 horas, senão você tem que esperar um pouco mais, certo? Então eu vou aplicar 2 demãos aqui, esperar secar, aí eu vou entrar com outro impermeabilizante, que é o final, certo? Pessoal, olha só, depois de ter aplicado a resina 5 em 1, eu quero mostrar para vocês aqui o produto que realmente a gente vai utilizar para impermeabilizar esse efeito mapa. Lembrando que é um banheiro que precisa estar 100% impermeável e resistente a qualquer água, certo? Que aqui vai cair água quente e água fria, então a gente precisa deixar bem impermeabilizado. Então o que é que a gente vai utilizar? A resina bicomponente Aqua Shine da LT Shine, certo? Isso aqui é uma resina de poliuretano, a mesma resina que é feita o porcelanato líquido e a mesma resina que é aplicado em porcelanato, certo? Estamos aqui com o componente A e o componente B. Esses potinhos ele vem do componente A 250 gramas e o
componente B 125 gramas. Por quê, velho? Porque o B é sempre a metade do A, certo? Caso quando vocês forem utilizar, é sempre bom utilizar uma balança de precisão. Tem um vídeo meu que eu ensino a vocês a fazer as medidas exatas, certo? Aqui, como eu vou utilizar todo o pote, então o que acontece? Já tem a quantidade exata em cada produto. Ó, o componente A, 250 gramas, e o componente B, que é o endurecedor, 125 gramas. E o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esses dois componentes, vou botar no recipiente limpo, tem que estar limpo, certo? E vou homogeneizar esses produtos. Olha só, pessoal, depois de ter homogeneizado todo o produto, lembrando, gente, deixar aqui bem ressaltado para vocês, que eu só misturei os dois de uma vez, porque eu vou utilizar aqui muito rápido, certo? É sempre bom vocês fazerem de pouca quantidade para que vocês não venham desperdiçar o produto, porque o processo de secagem dela começa muito rápido. Aqui a gente vai passar de uma maneira bem rápida, é por isso que eu estou utilizando todo de uma vez, mas eu peço a vocês que vá lá no vídeo e veja como faz as medidas e também as quantidades exatas, certo? Então aqui, ó, todo homogeneizado o produto, utilizando uma desempenadeira, gente. Desempenadeira, a lâmina tem que estar perfeita. Por quê? Porque como é uma resina, qualquer atrito que tiver aqui, qualquer dente que tiver na desempenadeira ou sujeira na parede vai riscar. Então eu quero mostrar para vocês aqui a aplicação, ó. Botar pouca quantidade mesmo, só para vocês terem uma noção de como é que a gente faz a aplicação dessa primeira demão, certo? Lembrando que são duas demãos. E olha só, põe a desempenadeira, colocou, encostou, ó. E aí você vem já passando, fazendo o processo de espalhamento, certo? E automaticamente já vai dar um brilho. Lembrando que aqui a gente vai dar duas demãos, vai ter muito mais brilho do que isso. E vamos fazer um lixamento com polimento. Quero mostrar para vocês aqui, ó. Aqui eu já apliquei toda uma demão completa. Veja só o brilho que tem, certo? Então eu vou fazer o quê? Vou aplicar, terminar de aplicar toda a minha primeira demão, esperar 8 horas, no caso eu vou só vir amanhã. Vamos aplicar a segunda demão. Depois da segunda demão a gente vai esperar 3 dias para poder fazer os lixamentos de polimento, certo? Então vou finalizar aqui a aplicação da resina. Quando tiver tudo pronto eu vou mostrar para vocês os processos de lixamento, beleza? Fala pessoal, voltando agora aqui depois de ter aplicado as duas demãos de resina Aquashine. Esperamos aqui, depois da segunda demão, gente, esperamos 3 dias para poder fazer o lixamento. Após isso a gente vai entrar com os lixamentos para poder deixar a superfície com um acabamento vitrificado. O que é que a gente vai fazer? Vou estar utilizando aqui duas lixas, certo? Vou estar utilizando a 1000, a Branete, e a 3000, a Bralon. Caso a sua aplicação do Aquashine fique risco, aqueles riscos mais profundos, você ao invés de entrar com a 1000, você entra com a 800, certo? Porque a 800 vai tirar essas marcas, beleza? Então essas duas lixas é as que eu vou utilizar, por quê? Porque a minha aplicação ficou bacana, tá bom? Com a rotação em média aí, eu gosto de utilizar na rotação 5, certo? Na politriz, a gente faz o lixamento. Só mostrar para vocês aqui, ela primeiro fosqueia para depois a gente extrair o brilho, certo? Olha só. Então primeiro ela fica dessa forma. E aqui, ó, para nos incentivar a poeira, quando você fizer todo o lixamento, você limpa toda a superfície para depois entrar com a Bralon, certo? Então primeiro ela fica assim, ó, fosca. Nem tão fosca, certo? Mas quando a gente entra com a Bralon, aí ela vai e vitrifica toda a superfície. Então, para não ficar tão longo, eu vou fazer todo o lixamento aqui com essas duas lixas, 1000 e 3000. Finalizar, limpa a superfície e ponto final, beleza? Quando terminar eu mostro para vocês o resultado desse banheiro. E é isso aí, galera, finalização, depois de ter lixado aqui toda a nossa resina. Veja só
como ficou essa transformação desse banheiro sem quebrar nada. Olha só os nossos detalhes. E olha esse brilho aqui, ó. Tá na dúvida? Chama o diferencial dos iguais e fica aí com o banheiro.